Nessa aula agora eu vou mostrar para você como é que eu identifico os principais tipos de geometria. E eu vou fazer com exemplos para ficar mais legal e mais fácil para você, tá? Então vou pegar primeiro aqui o BeH2. O que a gente faz, pessoal? Como é que a gente acha primeiro o átomo central aqui? O átomo central é quem está em menor quantidade ou quem faz mais ligações. No caso aqui, as duas opções são válidas. O berílio, ele faz duas ligações e ele está em menor quantidade aqui. Então vamos lá, o hidrogênio é da família 1 tem um elétron na última camada, o berílio dá 2, tem 2 na última camada. Então, vou fazer as ligações aqui covalentes. O berílio, embora metal, faz ligação covalente com o hidrogênio, tá? E lembra que o berílio ele estabiliza com 4 elétrons. Ele é uma exceção do octeto que eu falei com vocês nas aulas anteriores. Então, tá tudo certo aqui já. Essa que eu fiz aqui é a fórmula eletrônica. Beleza? Agora vem a parte boa. A pergunta principal é: quantas nuvens eletrônicas tem ao redor do berílio? Aí eu vou ver aqui, ó. Nesse caso, eu tenho dois amontoados de elétrons ao redor do berílio, que é essa ligação e essa ligação. Então eu tenho aqui, ó, duas nuvens eletrônicas ligantes ao redor do berílio. Ao redor do átomo central. Vou chamar assim para ficar melhor, para você lembrar do conceito. Então, ó, todas as nuvens que tem são ligantes. Então, nesse caso, pensa bem. Se as duas nuvens são ligantes, tem duas nuvens ligantes ao redor do berílio, duas nuvens eletrônicas, pensa assim primeiro. Qual arranjo que eu vou ter? Mano, com duas nuvens ao redor do átomo central, qual o jeito mais fácil de colocar as nuvens com menor repulsão? Uma de um lado, uma do outro. Então eu vou chegar no arranjo linear. O que quer dizer isso? O desenho da molécula vai ser H, B, H, de acordo com a minha fórmula estrutural. Tá bom? E a forma estrutural eu escrevo geralmente respeitando a geometria, tá? A eletrônica pode ser feita sem respeitar a geometria. A estrutural, respeitando a geometria. E aí tem a coisa legal. Nesse caso, todas as nuvens são ligantes, não são? Então eu falo que nesse caso a geometria molecular vai ser a mesma que o arranjo, vai ser também linear. Toda vez que o número de nuvens ao redor do átomo central, que é o que define o arranjo, for igual ao número de nuvens ligantes que participam de ligação, eu vou ter uma geometria igual ao arranjo. Nuvem ligante, pessoal, é que está entre dois átomos, está participando de uma ligação química. Sacou? Então, aqui eu tenho um caso de geometria linear e arranjo linear para o BeH2, simpaticamente. Show? Primeiro caso, simples de se ver. Vamos fazer outro? CO2. O átomo central é o C. Então tem o O, C, O. O C tem 4 elétrons na última camada, o O tem 6 elétrons na última camada. Vamos fazer as ligações. Aqui é um caso que respeita o octeto, tá? Então, ó, CO ligou aqui, CO ligou aqui, ligou aqui. Aí vamos lá. Quantas nuvens de elétrons tem ao redor do átomo central, que é o C? Alguns empolgados dirão que são 4, mas não são. Lembra que a dupla é uma nuvem só? Por quê? Eu não consigo separar uma ligação da outra, a ligação sigma da ligação π. Elas estão juntas ali, ó. É um grupo, é um amontoado, uma nuvem. Então aqui eu tenho também duas nuvens eletrônicas ligantes que participam de ligação ao redor do carbono, que é o átomo central. Beleza? As duas nuvens estão aqui. Se eu sei isso, eu sei que o arranjo, quando eu tenho duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, é arranjo linear. Não tem dúvida. O que já me permite desenhar a molécula como, então? O, dupla C, dupla O.
Só que tem um detalhe. Se todas as nuvens são ligantes, quer dizer que o arranjo vai ser igual à geometria. A geometria aqui também vai ser linear para o CO2. Um caso assim que cai muito, tá, gente? Cai muito CO2 em várias provas do Brasil afora. Show? Então fiz a forma estrutural, desculpa, a fórmula eletrônica aqui em cima, ou de Lewis, né? E aqui a fórmula estrutural para o CO2 bonito. Show? Vamos fazer mais. SO3. Aqui já complica um pouco mais, tem mais um átomo presente, né? Mas não é difícil não. O átomo central é o S. Os Os estão ao redor. Todo mundo aqui tem 6 elétrons na última camada. E aí vamos fazer a expansão do octeto aqui, igual eu ensinei para vocês. O átomo central fará tantas ligações quantas forem necessárias para os átomos laterais cumprirem o octeto. Então, ó. O S extrapolou o octeto, né? Expandiu o octeto. E o S ficou com quantos na última camada? Com quantas nuvens ao redor dele? Tem 3 duplas ao redor dele. São 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Com 3 nuvens ao redor do átomo central só tem uma saída, que é o arranjo, o quê? Trigonal plano. Só tem um detalhe. Essas 3 nuvens que estão aqui são 3 nuvens ligantes. Não botei, esqueci de botar. Se a nuvem tem um arranjo, né? Desculpa, se a nuvem tem número de nuvens, desculpa, todo igual a ligante, todas são ligantes, quer dizer que o arranjo é igual a geometria. Então o arranjo, que é esse aqui, ó, trigonal plano, vai equivaler à geometria trigonal plana. Então nesse caso, a geometria da molécula trigonal plana. Eu sei que por enquanto está assim, mestre, mas não entendi até agora esse negócio de ter todos os elétrons ligantes, pares ligantes ao redor do átomo central. Eu vou te dar o contra-exemplo daqui a pouco, e aí a coisa fará sentido para você. Tá? Segura a onda que eu vou chegar lá. Por enquanto, só eu quero que você entenda assim, o raciocínio que eu estou fazendo é muito simples, baseado naquele esquema de arranjo eletrônico. Eu conto as nuvens, o número de nuvens define um arranjo. O arranjo define um formato. E a partir do formato eu chego na geometria. Acabou. Tá? Esse caso foi igual. Um outro caso que cumpre isso aí, que é o último que eu vou fazer aqui redondinho, né? É esse aqui, ó. CH4. Átomo central é o carbono. Tem hidrogênios ao redor. Um elétron para cada um. Carbono tem 4. E aí, eu vou fazer a ligação CH aqui, ó. De boa, de boa, de boa, de boa. Super tranquilo. Forma eletrônica bem feita. Aqui eu tenho quantas nuvens ao redor do átomo central? Tá fácil aqui, né? Tem 4 nuvens. São 4 nuvens eletrônicas ligantes ao redor do átomo central. As 4 nuvens participam de ligação. Então, se isso acontece, eu falo que o arranjo que eu tenho é o arranjo tetraédrico. Famoso arranjo tetraédrico. Vou desenhar de uma vez, então, a estrutural vai ficar assim, ó. C, H, 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 H. Beleza. E como todas as nuvens são ligantes, a geometria vai ser tetraédrica. E você continua com a pulguinha atrás da orelha aí. Calma. Eu vou te mostrar o contra-exemplo já já. Então, por enquanto, eu mostrei os casos que as nuvens são todas iguais aos
são todas ligantes, então o arranjo converte para geometria. Como que seria um caso que isso não acontece? Vamos começar por esse aqui. SO2. O átomo central é S e os Os estão ao redor simpáticos. Os Os com 6 elétrons, o S com 6 também. O S vai ligar no O, expandindo o octeto, igual a gente já sabe que ele expande. Expandiu, 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 expandiu. E aí, olha que interessante. Repara que ao redor do enxofre eu tenho agora um par de elétrons que não está participando de ligação. Então, nesse caso do SO2, eu tenho 3 nuvens eletrônicas, beleza? Ao redor do enxofre, que é o átomo central. Porém, dessas 3 aqui, 2 nuvens são ligantes. E tem uma nuvem eletrônica que não participa de ligação, que é uma nuvem que está lá de boa, parada, isolada, que eu chamo de não ligante. Aí que o negócio fica legal. Ok, vamos lá. O que o número de nuvens define para mim? O número de nuvens total define um arranjo. 3 nuvens é arranjo trigonal plano, igual a gente já viu. E aí o que a gente faz? Vou provocar aqui você. Desenhar a molécula aqui. Ó. S, dupla O, e o par aqui. O arranjo é por causa dos elétrons, né? Das nuvens eletrônicas. Então tem esse formato por esse motivo. Só que lembra o que eu falei para você? Elétron ocupa espaço? Um par de elétrons? Não. Então, na hora que eu vou considerar para a geometria, o par não ligante, ele não é contabilizado ali. Eu posso até deixar aqui o elétron indicado aqui, ó, mas ele não ocupa espaço de fato. Então, no caso em que o número de nuvens eletrônicas não é toda ligante, a geometria não vai ser igual a arranjo. A geometria conta só com as posições de nuvens ligantes, de átomos em si. Então, nesse caso, eu vou ter a geometria que eu chamo de geometria angular, que forma um ângulo, né? Ali, pequenininho. Então, quando o número de nuvens não é toda ligante, eu tenho um arranjo que não coincide com a geometria. Beleza? E aí eu vou ver casos assim agora, tipo SO2, que é um caso famoso pra caramba, tá? Outro caso muito famoso que aparece muito é da amônia. Na amônia eu tenho N como átomo central e os Hs ligados ao redor. Hs com 1 elétron, N com 5. Ó, vou ligar aqui o H no N, o H no N e o H no N. E repara que sobrou aqui no N um par de elétrons. Então, no átomo central N, ao redor dele, eu vou ter 4 nuvens eletrônicas ao redor do N, que é o átomo central. Só que dessas 4, 3 nuvens eletrônicas são ligantes e uma nuvem eletrônica é não ligante. É aquele par que está lá isolado. O que isso vai implicar para mim? Vamos lá. Primeira coisa, o arranjo não vai mudar nada. Arranjo com 3 nuvens e arranjo com 4 nuvens, desculpa, é tetraédrico. Aí eu vou desenhar, só para você ver. Ó. H, N, H, H, e aqui seria a posição do par. Só que o elétron isolado, não ligante, não ocupa espaço. Eu posso representar ele aqui somente, mas ele não ocupa espaço. Então, para a geometria, não vai ser tetraédrica, vai ser geometria diferente. Essa é a geometria que eu chamo de piramidal nesse caso. Para essa piramidezinha aqui, tá vendo? Então, o arranjo aqui não convergiu para a geometria
porque eu tenho uma nuvem não ligante ao redor do átomo central. Beleza? Caso clássico esse da amônia, parece demais. Outro normal, deve sentindo falta que a gente falou até agora dele, que ele não é tão simples, é água. Cara, da água é H, O, H. Elétron, 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 elétron. Vou ligar o O no H, que não tem exceção de octeto nenhuma. Liguei, liguei, liguei. Tá? Vou colocar aqui ao redor do O as marcações das nuvens não ligantes. E aí eu tenho o seguinte, então, nesse caso. Eu tenho aqui, ó, 4 nuvens eletrônicas não ligantes. Ó, 4 nuvens eletrônicas totais ao redor do átomo central. E aí eu vou ter, nesse caso aqui, ó, dessas 4 nuvens, 2 nuvens eletrônicas sendo ligantes e 2 nuvens eletrônicas sendo não ligantes. O que eu faço com isso? Calma, vamos lá. O arranjo muda? Não, o arranjo não depende do ligante ou não ligante, depende do total. O arranjo é tetraédrico. Aí, vamos desenhar água para ver. Seria assim, ó. H, O, H, par de elétrons, par de elétrons. Só que o par não ocupa espaço. Então eu posso apagá-los aqui. Ó. E se eu quiser, só representar aqui bonitinho. E eu posso trazer essa ligação do H aqui para o mesmo plano, já que só tem 2 ligações. E aí eu vou ter o quê? Uma geometria igualzinha à geometria que eu tinha lá no SO2, que é a geometria angular. Angular. Escrevi errado. Beleza? Então, de novo, como o número de nuvens não foi todas ligantes, o arranjo desvia a geometria. Esses casos que eu mostrei até agora são os mais importantes que mais aparecem, tá? Eu vou também mostrar casos de arranjos bipirâmide trigonal e octaédrico, para caso apareça no vestibular qualquer daí. Trouxe esse aqui, ó, PCl5 para a gente ver. P é o átomo central e os CLs estão ligados ao redor. O P tem 5 elétrons na última camada. CLs tem cada um 7 na camada de valência. E aí eu vou ligar o P nos CLs. 1, 2, 3, 4, 5. Liguei. Beleza. O que eu faço agora? Vou ver que ao redor do átomo central eu tenho 5 nuvens eletrônicas e todas são ligantes. Então aqui é um caso clássico, né? Que eu sei que o arranjo que vai ser bipirâmide trigonal vai ter que ser igualzinho à geometria, que vai ser também bipirâmide trigonal. Ó. Eita, vou fazer para vocês aqui agora. Vai ser assim, ó. P, Cl, 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 um Cl aqui para trás, um Cl aqui para frente. Uma pirâmide trigonal, uma meio trigonal com 2 eixos, um para cada lado. Uma boa. Tem casos de bipirâmide trigonal que não tem alguma nuvem? Tem. Ou tem nuvem não ligante? Tem, só que não cai muito no ensino médio, cai muito no ensino superior. Seria, se tivesse uma nuvem não ligante, tipo, se cortasse um CL desse e colocasse um par de elétrons, seria, se existisse o PCl4, seria a geometria de gangorra, que a gente fala. Ou se tivesse 2 nuvens não ligantes, seria a geometria de T. Vai ficar tipo um Tzinho aqui, ó.
tá? Só que esse caso é muito restrito ao ensino superior, tá? Não me lembro de prova de ensino médio, não sei, item IME, que tenham cobrado isso recentemente, tá? Mas é a mesma lógica. Eu vou omitir um par de elétrons, vou omitir uma posição, vou ver a geometria gerada. A mais complexa que tem, geometria, é o SF6, por exemplo, que é um caso em que eu tenho 6 ligantes ao redor do átomo central. Então, o S tem 6 na última camada, o F tem 7, eita, a pressa aqui foi inimigo da perfeição, peraí. Não ficou bom não, deixa eu refazer. 6. Beleza, agora ficou melhor. Cara, aqui expansão do octeto total do enxofre. Liga uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6. Então esse caso é o caso em que o enxofre, que é o átomo central, tem 6 nuvens de elétrons ao redor dele. Com 6 nuvens eletrônicas, e todas ligantes nesse caso, né? E as 6 ligantes, o que eu vou ter? Eu vou ter o arranjo octaédrico. É o famoso balãozinho de festa julina, né? E no caso, como todas as nuvens são ligantes, a geometria também vai ser octaédrica. Ó, deixa eu mostrar aqui. Vai ser assim. Tem um S no meio, com um F em cada direção axial aqui. E aqui, ó, para frente e para trás, eu vou ter átomos de flúor, formando tipo um balãozinho de festa junina se eu ligar os pontos ali. Se eu ligar os pontos, eu formo uma espécie de um octaedro, tá? Também aqui pode ter caso que tem uma nuvem a menos ou 2 nuvens a menos, que vai formar geometrias que seriam piramidal de base quadrada ou quadrado planar, só que também é um caso muito restrito que não costuma aparecer no ensino médio. Esses que eu mostrei para vocês são os mais comuns, alguns até um pouco mais complexos, mas o mais legal é você não decorar, saber fazer na hora e entender qual a diferença de arranjo para a geometria.